tudo que é vivo, a gente vai fazer uma viagem, começando com uma molécula minúscula e chegando até os processos super complexos que fazem a vida acontecer. E para começar, fica a pergunta: qual é o código secreto que nos define? O que está escrito nesse manual que faz cada um de nós e cada ser vivo ser absolutamente único? A resposta a gente está numa molécula incrível e super elegante, o famoso DNA. Então, vamos começar pelo começo, né? Imagina o DNA como um manual de instruções definitivo. Sério, é um guia completão que diz exatamente o que cada célula tem que fazer a toda hora. O nome formal é até um trava-línguas, né? Ácido desoxirribonucleico. É por isso que todo mundo chama de DNA. Ele que guarda as informações para produzir proteínas, para regular o metabolismo, enfim, para tudo. Ele é tipo o grande chefe de operações da célula. Mas como que esse manual é montado? A pecinha básica de tudo é o nucleotídeo. Dá uma olhada aí na imagem. Ele é feito de 3 partes. Tem um grupo fosfato, um açúcar chamado desoxirribose e o mais importante de tudo, uma base nitrogenada. É nessas bases que a mágica acontece, que toda a informação fica guardada. E aqui está o segredo de todo o código, a forma como essas bases se encaixam. Elas têm uma regra, e é super rígida. A adenina só combina com a timina e a guanina só combina com a citosina. É esse casamento perfeito que cria a famosa dupla hélice e garante que o manual seja lido certinho, sem nenhum erro. Agora pensa comigo, se o DNA é um manual, ele é um manual gigante, com metros e metros de comprimento. Como é que um negócio desse tamanho cabe dentro de uma célula que é microscópica? Pois é, a natureza deu um jeito genial de empacotar tudo isso. O truque todo está em umas proteínas chamadas histonas. O DNA se enrola nelas bem apertadinho, como se fosse uma linha num carretel, sabe? E essa mistura de DNA com as histonas cria um filamento que a gente chama de cromatina. Esse fio também é conhecido como cromonema. E olha só que incrível. Quando a célula está se preparando para se dividir, essa cromatina, que estava toda soltinha, começa a se compactar, a se enrolar mais e mais, até virar essa estrutura super organizada que a gente conhece como cromossomo, muitas vezes com aquele formato clássico de X. É o jeito mais eficiente de organizar o DNA para a mudança. Beleza, a gente já sabe como o manual é guardado, mas e para copiar ele para novas células? Isso nos leva para um processo super dinâmico, que é o ciclo celular e a mitose. É fundamental para o nosso corpo crescer e se consertar. A vida de uma célula do nosso corpo, o que a gente chama de célula somática, tem basicamente 2 fases. A maior parte do tempo, sério, a célula está em intérfase. É quando ela está crescendo, trabalhando, se preparando. A fase da divisão mesmo, a mitose, é bem mais rápida. E um ponto super importante: intérfase não é uma fase de descanso, não. Muito pelo contrário, é um período de atividade metabólica a 1000. A célula está crescendo, produzindo proteína e o principal, fazendo uma cópia exatinha de todo o seu DNA. Tem que estar tudo pronto para a divisão. Depois que está tudo preparado, começa a mitose. Aí sim é a divisão. Ela é toda organizada em 4 fases, uma coreografia celular perfeita. E essa organização é crucial, viu? É ela que garante que cada célula nova receba uma cópia idêntica do material genético, sem tirar nem pôr. Isso evita erros que poderiam causar um monte de problemas. Ok, já vimos como o manual inteiro é empacotado e copiado. Agora vamos dar um zoom. Vamos tentar entender como capítulos específicos desse manual, ou seja, os genes, são lidos e o que significam as variações que eles podem ter. Primeiro, uma distinção bem importante. As nossas células do corpo, as somáticas, são diploides. Isso quer dizer que elas têm 2 conjuntos de cromossomos, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Já os gametas, espermatozoide e óvulo, são haploides, eles carregam só um conjunto. E para organizar essa biblioteca toda, cada gene tem um lugarzinho certo, um endereço fixo no cromossomo. Esse endereço genético tem um nome, locus. Pensa que é como o número da página e o parágrafo onde a gente encontra uma instrução específica. Olha só que legal isso aqui. A gente está vendo um par de cromossomos homólogos. Eles carregam genes para as mesmas características, no mesmo endereço, no mesmo locus. Só que as versões desses genes podem ser diferentes. Por exemplo, um pode ter instrução para pelo liso e o outro para pelo ondulado. São essas versões diferentes do mesmo gene que a gente chama de alelos. Então, para ficar bem claro, o gene é a instrução geral, tipo textura do pelo. Já os alelos são as opções específicas dessa instrução, como ondulado ou liso.
Um define a característica e o outro define a variação que essa característica vai ter. E para fechar, fica uma última reflexão. Se uma célula do nosso fígado e uma célula da nossa pele têm exatamente o mesmo DNA, o mesmo manual completinho, como é que elas sabem quais capítulos ler para se tornarem tão diferentes e fazerem trabalhos tão distintos? Essa, gente, é a grande maravilha